Oi, turminha do 7º ano, estamos de volta. Hoje a nossa aula vai ser sobre o renascimento cultural e científico. Já ouviram falar? Se não, vão ouvir falar agora. Então, o que foi o renascimento, gente? Renascimento quer dizer que a arte, a cultura, a ciência, tudo renasceu na Idade Moderna. Por que renasceu, professora? Porque essa arte, essa ciência, essa cultura de um modo em geral, ela já foi muito bem evoluída na Idade Antiga, né? Quando nós estudamos o Egito, a Grécia, a Roma, né? Vocês viram que a cultura deles era bem evoluída para a sua época. Mas, quando chegou na Idade Média, tudo ficou adormecido, né? Os reis da Idade Média, ligados às ordens da igreja, dizia que tudo era pecado. A ciência acabou sendo, vamos dizer assim, abafada, né? A arte tinha que ser ligada às coisas espirituais. Então, a Idade Média, como alguns historiadores falam, foi uma época de inércia. Nada era inventado, nada era construído, nada era, vamos dizer assim, criado. Por quê? Porque a igreja não permitia, né? Quando eu falo a igreja, é a religião, né, de um todo. Naquela época não existia assim, não estou falando da igreja tal, nem a igreja tal, estou falando assim, a religião daquela época era muito, vamos dizer assim, fechada. E as pessoas não podiam ter ideias de renovação porque eles achavam que era só Deus, as coisas tinham que ser ligadas só às coisas divinas, só a Deus. Então, quando chegou na Idade Moderna, foi o que aconteceu. Os povos, os cientistas, começaram a ter novas ideias, né? Não ligadas mais à igreja, não ligadas ao poder dos reis, que já estavam perdendo seu prestígio. Então, foi uma ideia de renovação, reavendo a cultura greco-romana, que tinha acontecido lá na antiguidade, e aí eles começaram a se movimentar para um mundo mais cultural, mais científico, mais moderno. Então, o movimento científico-cultural ocorrido na Europa durante a transição entre a Idade Média e Moderna, e que representou as aspirações da burguesia. Então, a burguesia geralmente, que eram pessoas do povo, eram comerciantes, professores, advogados, foram eles que fizeram essa revolução cultural logo no finalzinho da Idade Média, numa transição para a Idade Moderna. Os fatores, a expansão marítima, né? A gente estudou a expansão marítima, as grandes navegações, que fez com que os europeus tivessem contato com outros povos e adquirissem hábitos de outra cultura. A influência da civilização bizantina, que eram povos que tinham culturas diferentes também, quer dizer, houve esse intercâmbio cultural. A retomada dos estudos das civilizações clássicas, greco-romana, né? Por quê? Porque lá na Grécia e na Roma antigas, eles já eram bem evoluídos culturalmente para a sua época. E a ascensão socioeconômica da burguesia, né? Muitos reis entraram em decadência e a burguesia cresceu através de seus negócios, acumulou fortunas e pôde financiar essa cultura renascentista. E a invenção da imprensa, né? Agora os livros já estavam sendo impressos, já podiam fazer cartazes, uma porção de coisa, e as pessoas já estavam mais se alfabetizando. Então era uma época de conhecimento, era uma época de renovação, era uma época de renascimento da cultura e da ciência. O termo renascimento tem sua origem na própria vontade de muitos artistas e intelectuais do século XV e XVI se recuperar ou retomar a antiga cultura, né, greco-romana, que abrandou na Idade Média. Como eu disse, na Idade Média as coisas ficaram meio que abafadas, né, ficaram esquecidas, porque não havia incentivo nem dos governos da época, nem da própria igreja. Então, tudo era muito assim ligado à religião e às ordens do rei.
Mas aí, quando as pessoas começaram a acordar, né, a lutar por direitos, as pessoas começaram a investir em novas ideias, aí veio sim a Revolução Cultural daquela época. Foi a partir dos renascentistas que o período medieval passou a ser rotulado como Idade das Trevas, época do barbarismo cultural. Idade das Trevas quer dizer, viviam na escuridão, não na escuridão de luzes em si, né, mas na escuridão de conhecimento, na escuridão de renovação, de novas ideias, né? Não se criava nada, ficava-se vivendo à base da tradição, não é? Para vocês terem uma ideia, eles achavam muitas coisas que a gente acha hoje, assim, nossa, como é que a pessoa pode achar que a Terra era plana, não é? Que a Terra era o centro do universo, achava que no final do arco-íris tinha um pote de ouro, né? Então, todas essas coisas veio da Idade Medieval, de uma época que as pessoas não pensavam com a própria cabeça, com as próprias ideias, e sim com as ideias da tradição da época. Entretanto, essas rotulações correspondem, sem dúvida, a exagero dos renascentistas, né? A Idade Média também não só foi só isso, né, gente? Teve coisas boas na Idade Média que a gente vai estudar ao longo desse capítulo. As grandes diferenças da Idade Média para o Renascimento foi o teocentrismo versus antropocentrismo. Na Idade Média, tudo girava em torno da igreja, né, de Deus. Então, isso é o teocentrismo. Mas na Idade Renascentista, ocorreu o antropocentrismo, que era a valorização do homem. Isso não quer dizer que Deus fosse esquecido pelos homens da Idade Moderna, não é bem isso. É que os homens passaram também, quando eu falo os homens, é a humanidade, viu, gente? As meninas estão inclusas, as mulheres. Então, passaram a ter mais valor na sociedade, ele passou a ser mais valorizado, né? Então, não só Deus, não só a figura divina, mas também a humanidade passou a ter direitos. Então, essa foi uma das grandes diferenças entre a Idade Média, que o ser humano não tinha valor de nada, e no Renascimento o homem passou a ser valorizado através do antropocentrismo. A verdade da Bíblia, na Idade Média, era baseada pela fé, né? Pela fé, você tinha que ter fé e pronto. Mas no Renascimento, a verdade era através da razão. E isso também não quer dizer que os cientistas não acreditassem na Bíblia. Sim, acreditavam, mas com a sua própria interpretação, não é? Enquanto na Idade Média, a verdade da Bíblia, eles liam ao pé da letra e achavam que ia acontecer daquele mesmo jeito, sem interpretação, já no Renascimento, eles faziam experimentos, eles faziam observação para chegar a um consenso. Na Idade Média, o ambiente rural viviam mais nos feudos, né? As pessoas viviam mais no campo, trabalhando em regime de escravidão ou de servidão para os senhores feudais, né? Que eram os reis da época. Mas no Renascimento não, criou-se mais um ambiente urbano, os burgos, né? O que eram os burgos? Eram cidades comerciais, geralmente muradas, onde nasceu uma nova classe chamada de burguesia. Na Idade Média, o ambiente rural dava origem a camponeses, ou seja, pessoas que trabalham no campo. Na Idade Média, a política era descentralizada, ou seja, cada senhor feudal era rei do seu próprio pedaço de terra. Saindo dali, ele não tinha valor de nada, ele não conseguia, vamos dizer assim, se autorizar, né, em outros territórios que não fosse o dele. Mas no Renascimento, não, havia um absolutismo centralizado, ou seja, um rei só, do regime absolutista, ele mandava em todo o território, em toda a nação. Na Idade Média, o principal sistema econômico é o feudalismo, né? Que era aquele no campo, onde o seu feudal dono da terra era ele quem comandava, enquanto no Renascimento era o mercantilismo, o comércio estava em alta, né? O uso de moedas que não tinha
no feudalismo. Então, no mercantilismo era mais a negociação, o uso de moeda ou a troca de mercadorias. Na Idade Média, a natureza era a fonte de pecado. Então, o ser humano, ele não podia se basear nos fenômenos naturais, não podia valorizar o corpo, não podia ficar ligado à natureza, porque tudo era pecado. Tudo era pecado. Já na Idade Moderna, no Renascimento, a natureza era a fonte de prazer, era o belo, era a perfeição das formas. Então, as pinturas renascentistas passaram a retratar pessoas nuas, não só mulheres, homens também, né? Davam uma ideia de leveza, de movimento, enquanto na Idade Média, as pinturas, as músicas, era tudo ligado à igreja, aquela coisa muito comportada, para que as pessoas não caíssem em pecado. Na Idade Média, buscava-se a salvação, né? Então, tudo era ligado à igreja, você tinha que estar ligado sempre à religiosidade para assim ganhar o paraíso. Já no Renascimento, aproveitava-se o dia, né, gente? Isso chama hedonismo, ou seja, você vivia, né? Você tinha liberdade para viver, para se divertir, para se descontrair, não ficar só com aquela obsessão de que você está sempre ligado à igreja. Na Idade Média, a religiosidade era cristã. Você só podia ser cristão. Se você tivesse outra religião que não fosse a cristã, você estava cometendo uma heresia. E heresia era um pecado mortal, que a igreja punia com severidade. Podia ser desde uma conversa, né, olho no olho, até a pessoa ser queimada na fogueira, porque dizia a igreja daquela época que quando as pessoas discordavam da igreja, estava discordando de Deus, então estava com o demônio. E a única maneira de tirar o demônio daquela pessoa era queimando o seu corpo. Por isso, muita gente foi queimado vivo na fogueira durante a Idade Média. Já no Renascimento, não. Existe uma mistura de religiosidade, né? E o retorno à cultura greco-romana. Então, hoje, nós temos uma liberdade religiosa, onde você pode ter a religião que quiser, a sua credibilidade pode ser em qualquer coisa, e mesmo que as outras pessoas não aceitem a sua religião, mas terão que respeitar. A Idade Moderna e o Renascimento Cultural, a diferença entre o pensamento medieval e o pensamento renascentista. No pensamento medieval, né, imperava o teocentrismo, que era Deus acima de tudo, a religião acima de tudo. A verdade só estava na Bíblia, né, não existia outra verdade, e assim mesmo eles não interpretavam da maneira correta. A vida material não tinha importância nenhuma. As pessoas tinham que ser conformadas, né, conformadas com a sua vida e agradecer ainda por estar vivo, mesmo que não fosse feliz. A natureza, como eu já disse, era fonte de pecado, ninguém podia ser ligado ao que era natural. O ancetismo, ou seja, as pessoas eram obrigadas a acreditar em tudo. E o dogmatismo, quer dizer, tudo que a igreja falava, você era obrigado a acreditar sem questionar, mesmo que isso fosse assim, uma coisa absurda. Mas as pessoas tinham que acreditar. Já no pensamento renascentista, o antropocentrismo, o homem estava na valorização, era a valorização do homem na sociedade. Não, como eu já disse, Deus existia, ainda existe, né? E a gente ainda valoriza muito, mas a gente também valoriza muito o ser humano e como sendo uma pessoa merece ter direitos. Então isso é o antropocentrismo. A verdade renascentista estava baseada na experimentação, na observação. Tanto é que hoje a ciência e a religião não andam de mãos dadas desde essa época. A vida terrena e material também é importante. Eles achavam que o espírito só seria feliz se as pessoas também se divertissem, se descontraíssem, né? Fizessem outra coisa que não fosse só ligada à religião. A crença no progresso. Eles não eram conformados, eles achavam que tinha que lutar para
progredir, para ir mais além do que eles achavam que eram capazes. Então, não eram conformados, nós não devemos ser conformados, não é? A natureza, beleza onde o homem se insere. Então, a natureza faz parte do homem e o homem faz parte da natureza. Então, por que a natureza pode ser pecado? De acordo com os cientistas. O hedonismo, não é? Que a gente já falou no anterior, e a fé diferente da razão. A fé é diferente da razão, porque a fé está ligada aos assuntos espirituais e a razão está ligada mais à ciência, à experimentação. Bom, na próxima aula a gente continua esse assunto, né, que está bem interessante, e no final da aula a gente faz uma atividadezinha. Amei, né, estar com vocês novamente, entrando em suas casas, e até a próxima. Beijo grande, a saudade continua grande.